que tem os gráficos de vários sites. Então, mas aí eu falei, então já tem uns sites, vamos utilizar os sites que a gente fica melhor para trabalhar. E aí você dá uma olhada no site e vai verificando como é que está a maré. E vale lembrar que essa coisa da maré, da lua, tem assim uma coisa muito prática, né? Quem mora beira de praia, que é pescador, né, conhece muito dessas técnicas do deixar para cá. Sim, claro que essas técnicas das marés. Então, o Dr. Arnold ele explica esse fenômeno como a sua teoria das marés biológicas, que estão diretamente relacionadas com as marés vivas. A força da gravidade da Lua aumenta no perigeu. Os períodos de alto impacto gravitacional sobre a Terra acontecem quando a Lua nova, essa que a gente entrou, foi ontem, né, 21, ou cheia, é o perigeu e o perigeu coincidem. Repetindo aqui. Os períodos de alto impacto gravitacional sobre a Terra acontecem quando a Lua nova ou cheia e o perigeu coincidem. Então, é praticamente quando os eixos, né, estão assim, praticamente na mesma posição. Os maiores efeitos ocorrem quando coincidem lua nova, perigeu lunar, eclipse do Sol, né? Então, a gente já vê que isso tem uma influência, né, muito grande com os seres vivos. A atração da Lua é a maior força gravitacional exercida sobre os oceanos e é 2 vezes maior que a do Sol devido à sua proximidade com o nosso planeta. Quando a Terra, o Sol e a Lua estão alinhados, a atração conjunta do Sol e da Lua produz marés vivas muito altas quando a Lua está entre o Sol e a Terra e muito baixas quando está do lado oposto. Aqui tem uma ilustraçãozinha, mas já não dá para mostrar. Quando os três astros formam um ângulo reto entre duas marés vivas, ocorrem as marés mortas, altas e baixas, mas sempre menores que as anteriores, as quais ocorrem na lua crescente e na minguante. Esse ciclo é de 14 e 28 dias. Então, no mês, sempre acontece. E, geralmente, quando há um eclipse e o posicionamento, né, da, da lua no momento de quarto crescente ou de lua nova e cheia, as marés são maiores. Então, vamos olhar aqui no gráfico para poder a gente entender melhor a ilustração, mas antes vamos dar uma olhadinha aqui no período, como é que estamos. Vamos ver aqui. Beleza, aqui, ó. Vamos atualizar o horário. Tem que atualizar. Atualizando. 10 horas e 29 minutos. Dia 22 de março de 2023. É uma quarta-feira, certo? A gente terminou aqui, ó, 10h17, terminou o período D, entramos no período E. Período E, ele tem algumas atividades, comparações agressivas, dinâmicas e corajosas, requer raciocínio profundo, seguido de uma campanha prolongada e ação firme e constante. Tratar de assuntos com autoridades, com o privilégio de decidir favoravelmente qualquer disputa, que pede para poder fazer uma consulta no livro, porque esse período é um período, ele é praticamente desfavorável a muitas das atividades que a gente trata no nosso dia a dia. E bom para uma única atividade, para leitura de textos longos e
a situação com relação às partes que envolvam o, o ramo imobiliário, né? A coisa imobiliária. Então, ele tem essa prática de melhor ação nesse período. Você quer tratar de escritura de imóvel, você quer tratar de certidão de ônus de imóvel, você quer ler um contrato, né, com relação à negociação de um imóvel, este é o momento. E aí coincide com uma lua como essa, que é a lua nova, você vai automaticamente absorver melhor o conteúdo, né, do que você lê ele, por exemplo, numa lua minguante. Então, você absorve melhor e é difícil você concentrar a sua mente para essas coisas. É muito difícil, porque não foi ensinado isso. Isso é um conceito feito por um autor de um livro que estudou e pesquisou e viu que isso realmente surtia efeito para ele, e as pesquisas não foram aprofundadas nessa, né, por muitos estudiosos, só por alguns. E depois de, acho que da década de 70, começou as pesquisas a se aprofundarem nesse, nesses, vamos dizer, esses segredos velados de comportamentos e de atividades. Para quê? Para poder fazer com que algumas pessoas se prevalecessem com relação às outras. E realmente você tem aí no mundo dos negócios as suas concorrências, e você precisa ter uma certa frieza para poder prevalecer diante daquele concorrente. Então foi utilizado essas metodologias por muitas mentes pensantes vamos dizer assim, da parte industrializada, para que se prevalecesse no mercado e conseguisse, né, destaque. E um dos segredos está justamente nesse período e na Lua, né, de você poder utilizar no momento certo a Lua, né? Você pega uma onda, né? Você entrou no mar, você entra no mar com sua prancha, você entrou com a prancha e tal, deu aquele mergulho, furou a onda e tal, para sair lá na frente, vai ficar aguardando a melhor onda para vir. É isso, é a analogia. Quando você pega uma onda boa, você vai, e quando você é afobado, entrou e tal, e quer fazer e tal, você pegou até a onda, mas daqui a pouco a prancha quebrou. Você está lá tomando caldo. É, é caldo mesmo, é caldo, né? Então é isso. Você tem que ter uma certa frieza, e aí você tem uma técnica que você utiliza, acompanhando isso. E vale lembrar que a cabala ela tem essa técnica também, que é o quê? Do pote meio cheio. Você não ter desejo, você dispensar. Por isso que os judeus são habilidosos no ramo dos negócios. No, no filme é, é muito bom o Cassina, que a gente lembra rápido de alguns filmes que eu adoro, né? Desenho, filme. Então, no filme A Grande Aposta, o... aí tem um elenco, né? Um elenco maravilhoso, né? Brad Pitt, eu não vou lembrar o nome de todos eles. Vou falar aqui de. É, como é que é o nome dele? Carrel? Eu esqueci o nome dele. Eu sei que é Carrel, ele fez o Virgem de 40 anos. Então, quando ele pega e ele não acredita mais no sistema, e aí vem aquela coisa da lembrança, né, da narrativa que esse outro ator, que também, pô, ele é fora de série nesse filme, que ele vai falar que ele estudou na, na Shii, na escola, não uma escola de judeus, e ele questionava muito as questões de Deus, as palavras de Deus, enfim. E ele, uma pessoa inteligentíssima, não tinha como controlar o questionamento dele,
mas ele aprendeu, através daqueles estudos, a frieza. E aí, quando ele descobre, né, que o ramo imobiliário está para ser ruim, né? Acho em 2008, aquela onda e tal, o filme tem essa narrativa, né? E ele pega na negociação das tranches, tal, tipo A, tipo B, e sabendo que as tranches tipo B, né, que são as melhores, que não valem nada, que era bom para comprar, para negociar e ficar aguardando o mercado, ele começa a comprar e tal, em negociação, e ele não vende, ele é, assim, questionador mesmo com relação àquilo, enquanto que o outro ator também, que eu esqueci o nome, que foi fenomenal nesse filme, negocia em Wall Street com todos os bancos, sabendo já daquela queda, daquela situação. Enfim, isso tudo parte de quê? Parte de uma perspectiva de que você tem que estar realmente frio, né? Gelado ao que o sistema te oferece e conhecedor de alguns segredos que somente alguns utilizam, e um deles é esse. Harrison Ford utilizava esse segredo. Então, vamos lá. Vamos aqui para poder te mostrar. Aqui vocês estão vendo, né, que eu estou no meu biorritmo físico no 10º dia, certo? Ele está positivo, que do segundo até o 11º ele é positivo. O emocional, são 28 dias corrido, ele está no quarto, certo? No segundo dia até o 14º ele é positivo. Meu intelectual, 33 dias corrido, ele está no 26º, que do 18º até o 33º ele é negativo. Então, ele está negativo. Eu tenho 2 positivos e 1 negativo, certo? Isso me dá uma probabilidade de mais de 70% de uma ação. Aqui, por exemplo, eu estou numa negociação de um imóvel e eu vou tal, negociar ele, ou vou fechar já esse negócio, depois de várias pesquisas. É o momento propício para fechar? Não. Para fechar negócio é outro horário, mas que você já tenha conhecimento dele todo e tenha toda a certeza de que é um excelente negócio, é esse o período. Para imobiliário, para financeiro, para ações, já é outro também, outro período. Então, estudar esse aqui, ele te traz essas noções para que você tenha mais frieza e mais habilidade para negócio e para outras atividades. Na parte espiritual, ele te ajuda, né? Quando você tem assim, os períodos práticas espirituais, como esse aqui, né? O D, o F, o G também, você utilizar, né? Sons vocálicos e as energias que os planetas emitem. Mas voltando aqui no biorritmo, então a gente tem aqui 2 positivos e 1 negativo. Temos aqui uma quarta-feira com um período E. Vamos ver a Lua. Aqui a gente já tem a fase da Lua, mas vamos olhar lá no gráfico, que no gráfico lá do site é muito legal para olhar. Da stop aqui. É isso, dá um stop. Retornamos aqui. Vemos nesse. Vamos abrir. Compartilhando. Foi. Então, aqui, ó, olha só como é que estamos. Dia 22, olha só a frequência. Isso, para aqueles que não têm um hábito, eu acabei de dar
acabei de encerrar um Pericano no Deserto, né? Ainda há pouquinho, daqui a pouco eu vou carregar ele no Instagram e no YouTube, falando sobre a limpeza mental. Aqui, nessa situação aqui, ó, de 109, é uma frequência muito, muito alta, que acontece todo mês. E aonde que se você não tem um certo equilíbrio, se você não tem uma certa harmonia, se você não tem uma certa prática de limpeza mental, né? Tirar aqueles utensílios velhos e jogar fora, você olhar para o lado mais positivo, enfim, ele te atrapalha com essa frequência alta aqui. Te atrapalha para qualquer tipo de atividade. E outra, aqueles que não têm prática nenhuma, que não tem uma frequência de mudança de hábito, né, e trocar o hábito negativo por um hábito positivo, ele é atraído para aquelas repetições dentro da mente dele, para que se continue naquele mau hábito. É tendência aqui numa frequência maior a gente ser atraído. Eu até dei um exemplo, né, muito clássico. A Lua ela tem um magnetismo, né, como a lei da polaridade mostra, né, sobre a Terra. O Sol está bem mais distante. E aí, nós, como alfinetezinho, né, aquela coisa todinha, a gente recebe esse magnetismo. E aí faz com que aquilo tudo que é negativo que está na nossa mente, ele começa a se, vamos dizer assim, a gente tem a nossa, é, as nossas motivações para as ações, né? Tem os desejos e tem as motivações. Essas motivações elas são mais acessadas, mais que nos influenciam mais para aquelas nossas ações erradas ou os nossos maus hábitos nesses períodos assim, quando essas frequências são maiores. Já numa situação como essa aqui, que já está em repouso, você não tem muito ao que ser motivado para uma situação negativa e aonde você resolve, depois de uma ação errada aqui, resolve, não, agora eu vou ter que, né? Aquela coisa do erro, né? Quando você comete o erro, aí você fica, né, naquela situação, porra, fiz errado, não sei o quê. Aí é aqui, nesse períodozinho aqui, você começa a ter aqueles momentos de, não, vou buscar uma melhoria, querer mudar, tal. Aí começam as reflexões, vou buscar uma espiritualidade. Enfim, é o nosso altos e baixos. Aqui não muito alto, não é uma lua cheia. Nesses 3 dias e meio aqui, você trabalha positivamente, que você automaticamente, quando chegar aqui, você está com ele mais ou menos livre daquilo que poderia fazer numa repetição. Mas isso com o tempo, né? Não é de uma hora para outra. Aqui, mesma coisa, 3 dias e meio antes daqui. É isso. E quando você pratica todo santo dia, automaticamente você chega aqui tranquilo, sem problema nenhum. Vamos aqui rapidinho para as marés. Aqui, ó, sempre a contagem dos dias, tá vendo? Dia quarta-feira direitinho. Aqui vocês vão ver o seguinte, ó. Tá vendo aqui? Aqui estão as marés. A pré-mar e a baixa-mar. É isso? Deixa eu confirmar. Pré-mar e baixa-mar. Em azul, pré-mar, em vermelho, baixa-mar. E os horários, né? Aí você tem aqui tudo aquilo que você faz numa onda, como eu havia dito naquele exemplo, tudo que você faz numa onda antes, direitinho, e pega ela no início, ela vai te levar aqui, assim, vai te passar por essa situação, que é uma situação baixa, e vai te levar, de repente, até o topo, porque você praticou ela aqui bem. E outra, aqui estão os magnéticos, né? Mostrando como é que eles se juntam. E quanto mais as pessoas distraídas, sem
a utilização daquele período, né? Aquela formulazinha de você, né? Não se deixar se distrair, limpar sempre a mente, ficar sempre tranquilo, né? A utilização, né, do desejo do pote meio cheio, tá vendo? Pote meio cheio. Nós somos um recipiente aqui, nós somos um corpo de desejo. Se está sempre cheio, transbordando, a gente está nessa situação aqui, olha, sempre buscando, sempre necessidade, necessidade, necessidade. Se você está meio cheio, você não se importa, está frio, né? E essa frieza ajuda você na utilização desses períodos, nos horários certos, significativos, para que você tenha melhor condição e não frente de competições, mas e sim que as competições existem, é claro, mas você vai com mais vantagem, porque você está praticamente percebendo e antecipando a antecipação do resultado, porque você está vivenciando, porque foi estudado isso por especialistas. Como eu já falei, o Daniel Kahneman, ele recebeu o Nobel em economia utilizando esse método. Deixa eu ver se tem aqui. Aqui. Ele utiliza heurísticas e os vieses. É isso. Ele faz uma é que está tudo marcadinho aqui. Eu vou lendo, vou marcando, depois eu volto. Ele faz as inferências dele toda baseada no comportamento, nas influências da maré, do dia, daquele momento que é preferencial para aquele tipo de atividade. Eu fico, às vezes, me perguntando por que as marés têm exatamente essa, essa, essas ocorrências e horários certos, e às vezes a gente não tem isso hoje, mas que antigamente tinha, né? O Tratado Hindu, lá todo mundo praticamente guiado pelas energias dos planetas e utilizando as leis naturais. Então a gente percebe que muito dessas influências negativas já estão armazenadas na nossa mente, né? Vale você dar uma olhada aí depois aí nesse trabalho Pericano Deserto. Isso também aqui também é Pericano Deserto, só que aqui eu estou tratando mais um trabalho mais prático para ajudar, né, os colegas, né, que eu sou aluno como vocês, é porque eu faço e eu percebo que é útil. E como eu não estou dentro de um espaço para poder fornecer essas informações, a gente utiliza essas ferramentas e faz o espaço. Então, essa é a nossa classe. E aí a gente utiliza e transmite. E aquele que tiver com o ouvido atento, né, e o badalo do sino, né, conforme o som chega e o badalo faz soar, opa, é isso. Então, aqui está nosso trabalhozinho. Geralmente, né, eu prefiro os espaços vazios para minhas ações. Aqui, ó, 13 e 18. Então, teria uma ação aqui positiva para trabalhar. Nesse espaço vazio, uma ação positiva para trabalhar. Já nesse espaço completo aqui, prefiro ficar parado, quieto, sem ação nenhuma, para que não seja mais um a ser influenciado, né? Que aqui mostra também uma coisa de influência. Todo mundo seguindo por causa de algo que foi
oferecido. Aí o desejo despertou e está todo mundo. É isso. Nesse filme, a Grande Aposta, você vai ter aí ó, uma frieza desse homem. Tá vendo aqui? Isso aqui mostra como estão as marés, ó. Tudo baixo, tudo paradinho, tudo quietinho. Uma lua nova. Aí você vai lá, vai ver, vai lá o mar, tá tudo sereno, né? Tudo quietinho. Tu vai perto de um rio, né? Aquela água paradinha, tudo quietinho. E assim que deve estar, né? Nesse, né, nosso estado, que somos água também, né? 70, 70%. Ele vamos dizer assim, é uma harmonia, né? Não aquela coisa. Bem, vou encerrar por aqui para poder não ficar um vídeo muito longo. Isso é só para poder a gente ir treinando aos poucos, que isso vai se tornar uma prática. Eu utilizo já conforme foi estruturado através de explicações de gráficos, né, e diagramas, e que é uma maravilha a simplicidade como foi revelado a muitas pessoas, essas leis cósmicas, que se manifestam pelo estanho ciclo da vida. Os primeiros a experimentarem, né, esse sistema antigo estão lá atrás. E muitas das vezes nossas revoluções, nossas buscas incessantes pelo conforto, pela modernidade, pela tecnologia, faz com que esses métodos, né, milenares sejam postos de lado. E não é, né? A gente tem que trazer a tradição primordial junto com o nosso dia a dia. Eu adoro isso, né? Eu ontem estava assistindo um documentário do YouTube com o apresentador de programa, né? David Letterman. Acho que é o nome, a pronúncia certa é essa. E olha, não é brincadeira, não. Eu adorei, eu achei aquilo incrível. E aí, no meio do filme, tem um momento muito singular para mim, que é sobre poesia. E a menção que o músico faz para poeta, Moya Cannell, sobre a poesia que ela faz, que ela fez, e ele, né, de gravação de memória, ele faz como é que se diz? Ele reproduz o poema, e aí ele diz que a música é fora de série, ela deixa realmente a gente preso à eternidade. Então, essa poetisa me despertou dentro do documentário. Eu fui lá, pesquisei e achei um poema aqui no Brasil que ela produziu. Muito legal, né? Então, é o link. Esse é o link. Isso é você estar harmonizado com as coisas divinas, com as leis cósmicas e sendo atraído para aquilo que é benéfico e maravilhoso. É isso. E aí eu, né, compartilhei, porque é assim, compartilhei, tá lá no Instagram, Bono, e é maravilhoso quando o David Letterman, né, é questionado pelo TED, né, do YouTube, com relação à barba, né? Pô, agora você tá com estilo, né, cara? Você tá aí mais pá e tal. Aí ele começa a rir, né? Pô, tô com 75, né? Mas
que vale é que ele conseguiu, né, sair daquele universo que ele estava, né, naquele programa, que era muito bom o programa, eu gostava, eu assistia, e com uma outra personalidade, porra, mostrando ali um trabalho belíssimo. Pô, o documentário é lindo, já vi duas vezes. E o Bono, ele mostra a questão, né, da divisão lá da Irlanda, dos católicos e outros, pá, aquela coisa conservadora com relação à homossexualidade, enfim, e aquela luta deles, poxa, uma bravura, né? E aí as músicas surgem porque realmente, né, a música, a arte, ela tem essa coisa, ela tem que nascer de um conflito. Isso é doloroso, porque às vezes existe morte, existe sangue no meio. Mas, enfim, a arte, ela é assim, ela vem dessa coisa, dessa revolta interna e faz brotar mesmo. E é maravilhoso, vale a pena assistir. Eu fiquei maravilhado com relação ao poema. A poetisa também faz uma referência ao nosso país. É muito legal. Vale a pena assistir. Tá bom? E uma coisa, né? 100 anos de liberdade lá da Irlanda, né? Com relação lá a, a uma separação, né? A banda tem 50 anos já, né? Isso é muito legal. A história, né? Vale a pena, né? Quantas músicas. O Bono, ele participou, eles, né? O grupo participou de um grupo que não era cristão, nem era do outro lado. Então, eles estavam ali no meio. E eles foram se formando com conteúdos de referência católica e tal, e religiosa. E aí, ali, eles foram trabalhando mais do jeito deles, livre, como aquele período, né, dos Beatles, hippies e tal, aquela coisa todinha. E ali ele personifica, né, uma coisa com relação à religiosidade daquele grupo. E aí eles decidem, né, fundar, né, a instituição e tal. E aí ele se vê naquela bifurcação, naquela coisa da escolha. E já tinha uma banda. Ou eu continuo na música, fazendo a banda, ou eu vou ser aqui, né, o líder espiritual. E aí aquilo pesou entre eles, para eles decidirem, eles, né, se reuniram e tal, uma assembleia deles mesmos, e decidiram pela música. E manter também, né, aquela coisa mística, espiritual que eles criaram. Então é muito legal você assistir esse documentário. Vou encerrar por aqui, porque senão eu falo muito. Daqui a pouco tem 1 hora. Um abraço, uma ótima quarta-feira.